Você já parou para pensar no que é preciso ter no peito para abrir a porta da sua casa, no meio da madrugada, e deixar entrar a morte certa? Não estou falando de coragem de momento, não. Estou falando daquela decisão que pode acabar com você, com sua mulher, com seus filhos, e mesmo assim você abre a porta. No sertão de 1916, existia uma lei que ninguém escrevia em papel, mas todo mundo conhecia de cor. Quem abriga fugitivo, vira fugitivo também. Quem esconde inimigo de coronel, se torna inimigo do coronel. E ser inimigo de um coronel naquela época era ter a sentença de morte assinada para toda a família. Não tinha apelação, não tinha perdão, só tinha o chumbo e a terra seca para receber o corpo. Mas naquela noite de junho, quando a lua sumiu atrás das nuvens carregadas e o vento norte trouxe o cheiro de tempestade, um homem tomou a decisão mais perigosa da vida dele. Joaquim Antônio da Silva, lavrador de pouca terra e muita dignidade, abriu a porta da sua casa para um rapaz de 20 e poucos anos, ensanguentado, com os olhos queimando de febre e de fúria, e as mãos tremendo, não de medo, mas de raiva contida. Aquele rapaz magricela, de cabelo loiro e olhar de brasa, se chamava Virgulino Ferreira da Silva. Mas o sertão ainda não o conhecia pelo nome que ecoaria por décadas, Lampião. Segundo dados dos pesquisadores do cangaço, estima-se que entre 1916 e 1938, mais de 200 famílias de coiteiros foram dizimadas por protegerem cangaceiros. 200 famílias, pais, mães, crianças, velhos, queimados dentro de casa, enforcados em árvores ou simplesmente desaparecidos na caatinga. O crime, terem dado um prato de comida, um copo d'água ou uma noite de abrigo. Então, por que Joaquim arriscou tudo? E você que está assistindo agora, já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou essa história com aquele amigo que, assim como você, sente falta de um tempo em que a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado? Deixa aqui nos comentários. Você teria aberto aquela porta? Seu like e sua inscrição mantém viva a memória desses homens. Então não esqueça, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Porque a história que você vai ouvir hoje precisa ser passada adiante. Essa não é uma história sobre um bandido e um coiteiro qualquer. É a história de um pacto, um juramento que foi selado com sangue, mantido com honra e pago com lealdade até o último suspiro. É a história do primeiro homem que acreditou no jovem Virgulino quando ele ainda não era ninguém. Do homem que viu, naquele rapaz fugitivo e ferido, não um criminoso, mas um filho do sertão em busca de justiça. Porque no sertão, justiça não chegava de carruagem, e quando chegava, já era tarde demais. Então senta aí, ajusta o volume e vem comigo. Hoje eu vou te contar o causo do primeiro anjo da guarda de Lampião, o homem que abriu a porta quando todos fecharam, o homem que apostou a vida dele numa promessa e que, anos depois, viu aquela aposta se transformar na proteção mais poderosa que alguém poderia ter no sertão nordestino. Junho de 1916. Sertão de Pernambuco, nas imediações de Vila Bela, hoje conhecida como Serra Talhada. A noite tinha caído pesada, daquelas noites em que o silêncio da caatinga fica mais alto que qualquer grito. O tipo de silêncio que faz o coração bater mais devagar, porque qualquer barulho pode ser o último aviso que você vai ter antes da desgraça chegar. Joaquim Antônio da Silva, homem de uns 40 e poucos anos, rosto queimado de sol e mãos calejadas de tanto pegar na enxada, estava sentado na varanda da sua casa de taipa. A casa era simples. Chão batido, paredes de barro e madeira, teto de palha que deixava passar o vento quando ventava e a chuva quando chovia forte demais. Mas era o lar dele, o único pedaço de chão que podia chamar de seu. Ele fumava um cigarro de palha, olhando para o horizonte escuro. A mulher, Dona Francisca, tinha acabado de deitar as 3 crianças. A mais velha tinha 10 anos, a mais nova, 5, todos dormindo no mesmo quarto, amontoados na mesma cama de vara, cobertos com um lençol remendado que já foi branco em algum tempo da vida. Joaquim não conseguia dormir. Tinha algo no ar,
uma sensação ruim, daquelas que o velho Zé Ferrador, seu pai, costumava chamar de aviso da terra. Quando a terra fica inquieta, dizia o velho, é porque o sangue vai correr. E ele não estava errado. Lá pelas 2 da manhã, quando até os grilos tinham calado a boca e o vento tinha parado de soprar, Joaquim ouviu passos. Não eram passos firmes, eram passos arrastados, pesados, de alguém que está carregando o corpo à força, lutando contra a vontade de cair. Joaquim levantou devagar. A mão foi direto para o rifle velho, pendurado na parede, um rifle de cartucho que o pai dele tinha deixado de herança. Funcionava? Funcionava, mas tinha só 2 cartuchos. E num tiroteio, 2 tiros não resolvem nada. Ele espiou pela fresta da porta. A lua tinha sumido, só dava para ver vultos, mas dava para perceber. Era um homem sozinho, jovem, pelo jeito de andar, cambaleando. Segurava o lado esquerdo do corpo e a camisa, mesmo no escuro, parecia molhada. Sangue. O rapaz parou na frente da porta. Respirava fundo, ofegante, como um animal ferido tentando não desmaiar. Então, numa voz rouca, mas firme, ele falou: pelo amor de Deus e de Nossa Senhora das Dores, me dê um abrigo. Joaquim travou. O coração disparou. A garganta secou. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia que do outro lado daquela porta podia estar a morte dele, ou a morte de quem estava sendo perseguido. E no sertão de 1916, proteger um fugitivo era se tornar fugitivo também. Dona Francisca apareceu atrás dele, descalça, com a trança solta, os olhos arregalados de medo. Joaquim, não abre essa porta, ela sussurrou agarrando o braço dele. Pelo amor de Deus, não abre. Joaquim fechou os olhos. Respirou fundo, lembrou do pai, lembrou das palavras do velho. Quando um homem pede abrigo no nome de Deus e de Nossa Senhora, você não está respondendo a ele, você está respondendo a Deus. Ele afastou a mão da mulher com delicadeza, colocou o rifle na mesa e abriu a porta. A luz fraca da lamparina de querosene iluminou o rosto do rapaz. Era novo, muito novo. Não devia ter mais de 23, 24 anos. Magro, mas tinha músculos duros nos braços. Cabelo loiro, meio avermelhado pela poeira da estrada. E os olhos... Meu Deus do céu, os olhos! Joaquim nunca tinha visto olhos daquele jeito. Não eram olhos de medo. Eram olhos de quem já tinha matado. E de quem mataria de novo se precisasse. Mas eram olhos que, naquele momento, imploravam uma única coisa: confiança. Entre, disse Joaquim, dando um passo para o lado. Joaquim, não! Francisca tentou segurar o marido, mas ele já tinha decidido. O rapaz entrou cambaleando. Mal conseguiu dar 2 passos antes de cair de joelhos no chão. Joaquim correu e segurou ele pelos ombros. Francisca, acende o fogo, esquenta a água e traz pano limpo, ordenou Joaquim firme. Mas Joaquim, faz o que eu tô mandando, mulher. Ela engoliu o choro, mas obedeceu. Sabia que quando o marido falava naquele tom, não tinha discussão. Joaquim arrastou o rapaz até um canto da sala, longe da vista da porta. Rasgou a camisa dele para ver o ferimento. Era um talho fundo, feito com faca ou facão, que começava abaixo das costelas e ia até o quadril. Não era corte de briga de bêbado. Era corte de quem quis matar. Quem fez isso em você, rapaz? Perguntou Joaquim, enquanto limpava o sangue com um pano úmido. O rapaz cerrou os dentes. A dor era tanta que os músculos do pescoço dele ficaram tensos como corda de viola. Mas ele não gemeu, não gritou. Só respirou fundo, devagar, e respondeu: Jagunço do coronel José Saturnino. Joaquim parou na hora. Sentiu o sangue gelar. José Saturnino Pereira de Almeida, o homem mais poderoso da região. Dono de terras que iam de Floresta até Triunfo. Comandava mais de 50 jagunços armados até os dentes. Matava quem olhasse torto para ele e se vingava de quem ajudasse seus inimigos. Meu filho, você sabe o que você está me pedindo? Disse Joaquim a voz baixa, quase um sussurro. O rapaz abriu os olhos, aqueles olhos de brasa, e disse, com uma firmeza que parecia sair de um lugar mais fundo que a dor: sei, e sei também que se o senhor me entregar, vai entregar um inocente, porque eu não roubei,
Eu não matei mulher nem criança. Eu só me defendi e defendi minha família de um crime que ninguém ia punir. Joaquim segurou o olhar dele e viu algo ali, algo que ele conhecia bem. Tinha visto nos olhos do próprio pai anos atrás, quando um grupo de jagunços tentou tomar a terra deles, e o velho pegou a espingarda e disse: "Aqui só passo morto." Era a certeza de quem sabe que a única lei que vale, quando a lei dos homens falha, é a lei da honra. Joaquim terminou de limpar o ferimento. Francisca trouxe água quente e panos rasgados de um lençol velho. Ele fez um curativo improvisado, apertado o suficiente para estancar o sangue, mas sem sufocar a carne. "Qual é seu nome, rapaz?" perguntou Joaquim, enquanto amarrava o último nó. O jovem hesitou, mas depois, talvez por instinto, ou talvez por respeito àquele homem que tinha arriscado tudo para ajudá-lo, ele respondeu: "Virgulino, Virgulino Ferreira da Silva." Joaquim assentiu, guardou o nome na memória. "Tá bem, Virgulino, você vai ficar aqui até sarar, mas escuta o que eu vou te dizer. Se os homens de Saturnino chegarem aqui, eu vou negar que você tá aqui. Vou mentir, vou fazer o que for preciso. Mas se eles botarem fogo na minha casa, eu não vou poder fazer nada. Entendeu?" Virgulino fechou os olhos e acenou com a cabeça, exausto. "Eu entendo. E eu juro, por Deus e por minha mãe, que se eu sair vivo daqui, o senhor nunca vai se arrepender de ter aberto essa porta." Joaquim não sabia, não tinha como saber, mas naquela noite de junho de 1916, ele tinha acabado de salvar a vida do homem que, anos depois, se tornaria o rei do cangaço. E tinha acabado de fazer o primeiro pacto de sangue que moldaria a lenda de Lampião. Do lado de fora, o vento voltou a soprar, e com ele veio o cheiro de chumbo, pólvora e destino selado. Para entender o que Joaquim Antônio arriscou naquela noite, você precisa entender como o sertão funcionava em 1916. Porque não era como hoje, não. Hoje você liga para a polícia, faz um boletim de ocorrência, processa alguém, espera a justiça, pode demorar, pode falhar. Mas pelo menos existe um sistema, existe uma tentativa de ordem. Em 1916, no sertão de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, a lei era uma só, a lei do coronel. E o coronel não era eleito, não prestava contas para ninguém, ele simplesmente era. Era dono da terra, dono do gado, dono da água, dono das vidas. Se você morava na propriedade dele, você era propriedade dele também. Sua mulher, seus filhos, sua honra, tudo isso pertencia ao homem que mandava na região. José Saturnino Pereira de Almeida era um desses homens. Controlava uma área que ia de Floresta até as beiradas de Triunfo. Tinha mais de 10 fazendas, centenas de cabeças de gado. E o mais importante, tinha 50 jagunços armados, treinados e prontos para matar por ele. Esses jagunços não eram soldados, eram matadores profissionais. Homens que cresceram segurando rifle antes de segurar lápis. Homens que aprenderam a rastrear antes de aprender a ler. E homens que sabiam, no fundo da alma, que a única lei que valia no sertão era a lei do chumbo. Se você desrespeitasse o coronel, morria. Se você devesse para o coronel e não pagasse, morria. Se você olhasse para a filha do coronel, morria. E se você, por um acaso dos infernos, resolvesse esconder alguém que o coronel estava caçando, você e toda a sua família morriam. Não tinha julgamento, não tinha defesa. Só tinha a visita noturna dos jagunços, o cheiro de querosene e o fogo consumindo sua casa com você dentro. E olha, isso não era lenda, não. Isso era rotina. Os registros históricos, poucos, porque ninguém queria botar no papel os crimes dos poderosos, mostram que entre 1900 e 1930, dezenas de famílias inteiras foram exterminadas por protegerem fugitivos, queimadas vivas, enforcadas em árvores como aviso, ou simplesmente sumidas na imensidão da caatinga, onde os urubus faziam o resto do serviço. Por isso que a maioria das pessoas, quando via um fugitivo batendo na porta, fingia que não estava em casa. Apagava a lamparina, segurava a respiração e rezava
para que o desgraçado fosse embora logo e não deixasse rastro perto da propriedade. Porque se os jagunços encontrassem pegadas perto da sua casa, pronto, você virava suspeito, e no sertão, suspeito e culpado eram a mesma coisa. Mas Joaquim não fez isso. Joaquim abriu a porta. Por quê? Deixa eu te explicar quem era Joaquim Antônio da Silva. Ele era filho de Zé Ferrador, um vaqueiro que tinha virado pequeno proprietário depois de anos juntando centavo por centavo. O velho Zé tinha comprado um pedaço de terra, pequeno, seco, cheio de pedra, mas era dele. E ele ensinou para o filho uma coisa que valia mais que qualquer escritura. Um homem sem palavra não é homem, é sombra. Joaquim cresceu ouvindo isso. Cresceu vendo o pai honrar cada promessa, cada acordo, cada aperto de mão, mesmo quando doía, mesmo quando custava caro, porque no sertão sua palavra era tudo que você tinha. Perdia a palavra, perdia a dignidade. E homem sem dignidade é pior que cachorro sem dono. Então, quando Virgulino bateu naquela porta e pediu abrigo, no nome de Deus e de Nossa Senhora das Dores, Joaquim não viu escolha, porque negar abrigo a quem pede em nome de Deus é negar o próprio Deus. E isso, para um homem criado na fé sertaneja, é condenação eterna. Mas tinha outro motivo. Um motivo que Joaquim não falou para ninguém naquela noite, mas que estava queimando no peito dele feito brasa. 3 anos antes, em 1913, o irmão mais novo de Joaquim, um rapaz de 18 anos chamado Antônio, tinha sido acusado de roubar uma res do coronel Saturnino. A acusação era falsa. Todo mundo sabia que era falsa. O gado tinha sido roubado por um dos próprios vaqueiros do coronel, um sujeito chamado Raimundo Preto, que vendia as reses escondido e embolsava o dinheiro. Mas Raimundo Preto era afilhado do coronel, e Antônio era só mais um cabra pobre, sem proteção, sem padrinho. Os jagunços chegaram na casa do rapaz de madrugada, arrancaram ele da cama, amarraram as mãos dele nas costas e enforcaram o menino numa árvore de juazeiro na beira da estrada para servir de exemplo. Joaquim encontrou o corpo do irmão 3 dias depois. Os urubus já tinham começado o trabalho. E naquele dia, alguma coisa dentro de Joaquim morreu também. Não a fé em Deus, não a honra, mas a fé de que existia justiça para homem pobre no sertão. Então, quando Virgulino disse que tinha se defendido, que tinha enfrentado os jagunços de Saturnino, porque eles tinham cometido um crime contra a família dele, Joaquim viu no rapaz a chance de fazer o que ele nunca conseguiu fazer pelo próprio irmão, dar abrigo a quem lutou, a quem não aceitou a injustiça calado. Nos dias seguintes, enquanto Virgulino se recuperava escondido num cômodo nos fundos da casa, Joaquim manteve a rotina. Acordava antes do sol, ia para a roça, capinava, plantava, voltava no fim da tarde, cumprimentava os vizinhos, fingia que tudo estava normal. Mas por dentro ele sabia, era questão de tempo até os jagunços chegarem, porque no sertão nada fica escondido por muito tempo. Sempre tem alguém que viu, sempre tem alguém que ouviu, sempre tem alguém que por medo ou por interesse vai abrir a boca. E foi exatamente isso que aconteceu. No 4º dia depois que Virgulino tinha chegado, um vaqueiro chamado Chico Bento apareceu na casa de Joaquim. Ele era conhecido na região, trabalhava para as terras de Saturnino, mas não era jagunço, era só um trabalhador, homem simples, de poucas palavras. Ele chegou de tarde, montado num cavalo magro, com um chapéu de couro sujo de poeira. Desceu devagar e pediu um copo d'água. Joaquim ofereceu, mas sabia que aquilo não era visita social. Depois de beber, Chico Bento limpou a boca com as costas da mão e disse, baixinho, olhando para o chão, Joaquim, tô aqui para te dar um aviso. Os homens do coronel estão procurando um rapaz, um tal de Virgulino Ferreira. Dizem que ele feriu 3 jagunços numa briga em Nazaré e que fugiu para essas bandas. Joaquim não piscou. Não mexeu um músculo do rosto. E o que eu tenho a ver com isso, Chico? Nada, Joaquim. Nada, mas alguns estão dizendo que viram um homem ferido passando perto da sua propriedade. Então eu vim aqui, como amigo, te avisar. Se você viu alguma coisa, é melhor falar, porque se descobrirem que você escondeu o rapaz, não vai ter conversa.
Joaquim segurou o olhar de Chico Bento e respondeu com a voz firme, sem tremer. Eu não vi ninguém, Chico. Aqui só tem eu, minha mulher e meus filhos. Se você quiser, pode olhar a casa inteira. Chico balançou a cabeça devagar. Ele sabia que Joaquim estava mentindo. Mas ele também sabia que não ia insistir, porque no fundo Chico Bento era homem de honra também, e sabia que delatar um homem que deu abrigo era coisa de traíra. Tá certo, Joaquim. Eu acredito em você, mas só te peço uma coisa, se cuida, porque o coronel tá com o sangue fervendo, e quando o sangue do coronel ferve, todo mundo perto queima junto. Ele montou no cavalo e foi embora. Joaquim ficou parado na frente da casa, vendo a poeira levantar na estrada, e naquele momento ele soube. O cerco estava fechando. Era só questão de tempo. Naquela noite, ele entrou no quarto onde Virgulino descansava. O rapaz já estava bem melhor. O ferimento tinha começado a cicatrizar. A febre tinha passado. E os olhos, aqueles olhos de brasa, tinham recuperado o brilho. Virgulino, disse Joaquim, sentando numa cadeira velha de madeira. Os homens do coronel estão chegando perto. Hoje veio um vaqueiro aqui dar um aviso. Amanhã ou depois eles podem vir pessoalmente. E aí, não sei se eu vou conseguir te proteger. Virgulino se apoiou no cotovelo e olhou para Joaquim com uma seriedade que parecia pesar toneladas. Seu Joaquim, o senhor já fez mais por mim do que qualquer homem faria. Me deu abrigo, me salvou. E eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Mas eu não quero que o senhor e sua família paguem por mim. Se for preciso, eu saio agora. Mesmo ferido, eu saio. Porque a vida do senhor e dos seus vale mais que a minha. Joaquim balançou a cabeça. Não, rapaz. Você não vai sair ferido desse jeito. Você vai ficar aqui até poder andar direito. E se os jagunços chegarem, a gente resolve. Mas você não vai sair antes da hora. Virgulino abaixou a cabeça. E naquele silêncio, os dois homens selaram um pacto que ia além de palavras. Um pacto de honra, de confiança, de lealdade. E no sertão de 1916, onde a lei dos homens falhava e só restava a lei do coração, esse tipo de pacto valia mais que qualquer contrato, qualquer papel, qualquer promessa escrita. Porque no sertão, a palavra selada com risco de vida não se quebra. Nem com tortura, nem com ameaça, nem com a morte batendo na porta. E Joaquim Antônio sabia disso. Sabia que tinha cruzado uma linha e que do outro lado dessa linha não havia volta. Só havia honra ou a sepultura. Na manhã seguinte, Joaquim acordou antes do sol nascer. O corpo dele doía. Não era dor física, não. Era aquela dor que vem de dentro, quando você sabe que está carregando um peso que pode esmagar tudo que você ama. Ele saiu para a varanda. A caatinga estava quieta. Nenhum pássaro cantando, nenhum vento soprando. Era como se a própria natureza tivesse segurado a respiração, esperando o que ia acontecer. Francisca veio até ele, descalça, com os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Joaquim, por favor, manda esse rapaz embora, antes que seja tarde demais. Joaquim não respondeu de imediato. Ficou ali, olhando para o horizonte que começava a clarear, pensando em tudo que tinha acontecido, pensando no irmão morto, pensando nos filhos dormindo no quarto, pensando na escolha impossível que a vida tinha colocado na frente dele. Francisca, ele disse, sem tirar os olhos do horizonte, se eu mandar esse rapaz embora agora, ele morre na estrada. E eu vou carregar a morte dele na consciência para o resto da vida. E nossos filhos vão crescer, sabendo que o pai deles foi covarde, que quando um homem pediu ajuda, eu fechei a porta. Mas, Joaquim, e se os jagunços chegarem? E se eles matarem você, matarem eu, matarem nossos filhos? Joaquim finalmente olhou para a mulher, e nos olhos dele ela viu algo que a fez calar. Não era raiva. Não era desespero, era uma certeza inabalável. A certeza de um homem que tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás, não importava o preço. Se eles vierem, disse ele com a voz baixa, mas firme, a gente enfrenta, mas eu não vou trair a confiança de um homem que botou a vida dele nas minhas mãos. Porque no dia que eu fizer isso, eu deixo de ser Joaquim Antônio. Eu viro só mais um covarde no meio de tantos. Francisca engoliu o choro. Sabia que não adiantava discutir. Conhecia o marido. Sabia que quando ele tomava uma decisão daquelas, era definitivo. Ela voltou para dentro da casa.
E Joaquim ficou ali, sozinho, fumando um cigarro de palha e pedindo a Deus que protegesse sua família. Mais tarde, no fim da manhã, Joaquim entrou no quarto onde Virgulino descansava. O rapaz estava sentado na cama com as costas apoiadas na parede. Tinha melhorado bastante. A cor tinha voltado para o rosto. O ferimento estava fechando e aquela energia, aquela vibração de alguém pronto para lutar, tinha voltado. Virgulino, disse Joaquim sentando na cadeira, eu preciso saber de uma coisa e você precisa me responder com a verdade, porque se a gente vai arriscar tudo por você, eu preciso saber que vale a pena. Virgulino olhou para ele, sério. Pode perguntar, seu Joaquim, o que você fez para deixar o coronel Saturnino desse jeito? Por que ele quer tanto te matar? Virgulino respirou fundo e pela primeira vez, desde que tinha chegado ali, ele contou a história completa. Contou que era filho de fazendeiro, não de coronel grande, mas de um homem trabalhador que tinha conseguido juntar uma propriedade modesta em Nazaré. Contou que o pai dele, José Ferreira, tinha sido um homem de bem, honesto, cumpridor de palavra, e justamente por isso tinha se tornado inimigo de José Saturnino, porque o coronel queria as terras da família Ferreira, queria expandir seus domínios. E quando José Ferreira se recusou a vender, Saturnino resolveu tomar a força. Mandou os jagunços fazerem o que sempre faziam, espalhar o medo, invadir a propriedade, matar o gado, ameaçar a família, até que um dia os jagunços foram longe demais. Virgulino pausou. A voz dele ficou mais baixa, mais pesada. Eles mataram meu pai, seu Joaquim, na frente da minha mãe, na frente dos meus irmãos. Deram um tiro na nuca dele e deixaram o corpo jogado no meio do pasto para os urubus comerem. Joaquim fechou os olhos. Sentiu o peso daquelas palavras. E a polícia? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Virgulino deu um sorriso amargo. A polícia, seu Joaquim? A polícia trabalha para o coronel. O delegado é primo de Saturnino. O juiz é afilhado dele. Não tem justiça para gente como nós. A única justiça que existe é a que a gente faz com as próprias mãos. Foi por isso que você enfrentou os jagunços? Foi. 3 deles apareceram na nossa casa de novo, uma semana depois de terem matado meu pai. Queriam expulsar minha mãe. Queriam tomar a terra de vez. Mas eu estava lá e eu não deixei. E o que você fez? Virgulino olhou diretamente para os olhos de Joaquim. Eu peguei o rifle do meu pai e atirei. Acertei um no ombro, outro na perna. O terceiro conseguiu me cortar com o facão. Apontou para o ferimento no flanco. Mas eu também acertei ele. Não matei nenhum, mas eles saíram correndo feito cachorro espancado. Joaquim assentiu devagar. E foi por isso que você fugiu. Foi, porque eu sabia que ia voltar. Saturnino não ia deixar passar. Então eu saí. Deixei minha mãe e meus irmãos escondidos na casa de um parente em Triunfo. E vim para cá, tentando ganhar tempo, tentando pensar num jeito de resolver isso sem que minha família toda seja exterminada. Joaquim ficou em silêncio por um tempo, processando tudo, e então ele falou: Virgulino, você tem quantos anos? 23. 23. Mesma idade que meu irmão teria hoje se os jagunços de Saturnino não tivessem enforcado ele por um crime que ele não cometeu. Virgulino arregalou os olhos. Seu irmão? Joaquim contou. Contou a história de Antônio. Contou como tinha encontrado o corpo. Contou da impotência que ele sentiu, da raiva que ficou entalada na garganta, da certeza de que no sertão, se você não tinha poder, você não tinha nada. Quando terminou, Virgulino olhava para ele com um respeito profundo. Seu Joaquim, eu sinto muito. De verdade. Eu também, rapaz. Mas sabe de uma coisa? Quando você bateu na minha porta pedindo abrigo, eu vi meu irmão, vi a chance de fazer por você o que ninguém fez por ele, de dar a você o tempo que ele não teve, a proteção que ele não teve. Virgulino abaixou a cabeça, e quando levantou de novo, tinha lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de gratidão. Seu Joaquim, eu juro por Deus, por minha mãe, por meu pai morto, e por todo o santo do céu, se eu sair vivo daqui, se eu conseguir virar alguma coisa nessa vida,
O senhor nunca vai precisar de nada. Nunca. O senhor e sua família vão estar sob minha proteção até o dia que eu morrer. Joaquim deu um sorriso triste. Rapaz, você é um fugitivo. Um cabra perseguido. Como é que você vai me proteger? Virgulino se levantou da cama, ignorando a dor do ferimento. Ficou de pé, firme, com aquele olhar de brasa que queimava tudo na frente. Porque eu não vou ficar fugitivo para sempre, seu Joaquim. Eu vou virar o que for preciso para sobreviver. Vou me juntar com outros homens que nem eu. Vou formar um bando e vou fazer o coronel Saturnino e todos os outros coronéis desse sertão aprenderem uma coisa: que homem pobre também tem honra, que homem pobre também sabe lutar e que a lei do chumbo não serve só para os poderosos. Joaquim olhou para aquele rapaz magricela, ferido, sem nada no bolso além de raiva e coragem, e algo dentro dele disse que aquele jovem não estava falando da boca para fora, que aquele juramento, por mais improvável que parecesse, ia ser cumprido. Ele se levantou e estendeu a mão. Então tá feito, Virgulino. Você fica aqui até sarar, e quando você sair, vai com minha bênção e minha oração. Que Deus te proteja, e que você nunca esqueça: homem de palavra é homem de verdade. Virgulino apertou a mão dele, e naquele aperto, um pacto foi selado. Um pacto que não precisava de papel, de tinta, de testemunha. Só precisava de duas coisas: sangue e palavra. E no sertão, essas duas coisas valiam mais que ouro. 2 dias depois daquela conversa, o inferno bateu na porta de Joaquim Antônio. Era meio-dia. O sol estava a pino, rachando a terra, queimando tudo. Joaquim estava na roça, cavando um buraco para plantar mandioca, quando ouviu o barulho de cascos na estrada. Muitos cascos. Ele largou a enxada e correu até a beira da propriedade, e o que viu fez o sangue gelar nas veias. 7 homens a cavalo, todos armados, rifles atravessados nas costas, revólveres nos coldres, facões na cintura, chapéus de couro puxados para baixo, cobrindo parte do rosto, e na frente de todos, montado num cavalo preto e lustroso, vinha um homem que Joaquim conhecia muito bem, Antônio Roque, o capitão dos jagunços de José Saturnino. Antônio Roque era um homem alto, de ombros largos, com uma cicatriz que cortava o rosto do olho esquerdo até o queixo. Dizia a lenda que ele tinha matado mais de 30 homens, alguns em duelo, outros pelas costas, e nunca tinha perdido o sono por nenhum deles. Joaquim respirou fundo, secou o suor da testa e caminhou até a frente da casa, parando no meio do caminho de braços cruzados. Os 7 cavaleiros pararam a uns 10 metros de distância. Antônio Roque desceu devagar, com aquela calma de quem sabe que tem o poder e não precisa provar nada. Joaquim Antônio, disse ele com a voz grave e arrastada. Faz tempo que a gente não se vê. Faz, respondeu Joaquim seco. Eu vim aqui fazer umas perguntas, e você, como homem de bem que eu sei que é, vai me responder com a verdade. Joaquim não disse nada, só esperou. Antônio Roque deu 2 passos à frente. Os outros 6 jagunços ficaram montados, mas as mãos deles já estavam perto das armas. A gente está procurando um rapaz, um tal de Virgulino Ferreira. Você conhece? Não, mentiu Joaquim, com a voz firme. Não? Antônio Roque sorriu, mas não era sorriso de amizade. Era sorriso de cobra antes do bote. Que estranho, porque a gente recebeu informação de que ele passou por aqui, ferido, procurando abrigo. Deve ter passado por outra propriedade. Aqui eu não vi ninguém. Antônio Roque caminhou até ficar a menos de 1 metro de Joaquim. Olhou bem nos olhos dele. Joaquim, eu vou te dar uma chance, porque eu sei que você é pai de família. Sei que você tem mulher e filhos. Então eu vou perguntar de novo, e você vai pensar bem antes de responder. Você viu ou não viu o rapaz? Joaquim segurou o olhar do jagunço, não tremeu, não desviou, e respondeu devagar, cada palavra pesando como pedra. Eu não vi ninguém. O silêncio que caiu foi pesado, denso, como se o próprio ar tivesse engrossado. Antônio Roque deu um passo para trás e virou para o bando. Revirem a casa.
Joaquim sentiu o coração disparar, mas não deixou transparecer. Vocês não vão entrar na minha casa, disse firme. Antônio Roque virou para ele com os olhos estreitos. Não, e quem vai me impedir? Você? Joaquim não respondeu, mas também não saiu do lugar. Foi aí que Francisca apareceu na porta da casa, com os 3 filhos agarrados na saia dela. E mais velha, de 10 anos, segurava a mão da mãe com força. A do meio, de 7, chorava baixinho, e a mais nova, de 5, tinha os olhos arregalados de medo. Antônio Roque olhou para a cena, e algo nele mudou. Não era piedade, era cálculo. Ele sabia que matar uma família inteira na frente das crianças podia gerar problemas. Podia fazer o povo da região se voltar contra o coronel. E isso ele não queria. Tá bom, disse ele, dando de ombros. Se você diz que não viu, eu acredito. Mas só para ter certeza, meus homens vão dar uma olhada por aí, só para conferir. Ele fez um sinal. 4 jagunços desceram dos cavalos e começaram a se espalhar pela propriedade. 2 foram até o curral. 1 foi até o paiol e o outro foi direto para casa. Joaquim cerrou os punhos. Sabia que se eles encontrassem Virgulino, tudo estaria perdido. Mas também sabia que reagir agora seria assinar a sentença de morte da família inteira. Então ele ficou ali, parado, rezando em silêncio. Dentro da casa, escondido num alçapão estreito que Joaquim tinha cavado embaixo do assoalho anos atrás, usado para guardar mantimentos em época de seca, Virgulino estava deitado, imóvel, mal respirando. Ele segurava um punhal na mão. Se descobrissem, ele ia lutar, mesmo ferido. Mesmo sozinho, ia matar quantos conseguisse antes de cair. O jagunço entrou na casa, olhou para os cantos, revirou os poucos móveis que tinha, chutou os sacos de farinha, empurrou a cama e parou bem em cima do alçapão. Virgulino segurou a respiração. O jagunço ficou ali, parado, escutando, como se sentisse algo, como se soubesse que tinha alguém ali. Mas então, do lado de fora, Antônio Roque gritou. Achou alguma coisa? O jagunço hesitou, olhou mais uma vez ao redor e gritou de volta. Nada! Aqui só tem mulher e criança! Ele saiu. Virgulino soltou o ar devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia arrebentar o peito. Os jagunços se reagruparam na frente da casa. Nenhum tinha achado nada. Antônio Roque olhou para Joaquim com uma expressão que misturava desconfiança e frustração. Parece que você estava dizendo a verdade mesmo, Joaquim. Eu sempre digo a verdade. Respondeu Joaquim. É? Então deixa eu te avisar uma coisa. Se a gente descobrir que você mentiu, se a gente descobrir que você escondeu o rapaz, eu volto aqui. E da próxima vez não vai ter conversa, nem olhada para os seus filhos. Entendeu? Joaquim não respondeu, só segurou o olhar. Antônio Roque montou no cavalo, deu uma última olhada para a propriedade e partiu, seguido pelos outros 6. Joaquim ficou ali, parado, vendo a poeira subir na estrada até sumir no horizonte. Só quando eles desapareceram completamente é que ele sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no chão, ali mesmo, e deixou o corpo tremer. Francisca correu até ele e se ajoelhou. Joaquim, meu Deus, Joaquim. Ele segurou a mão dela, apertou com força e sussurrou. Passou, passou. Mas os dois sabiam que não tinha passado. Tinham ganhado tempo, nada mais. Naquela noite, Joaquim tirou Virgulino do alçapão. O rapaz estava pálido, suado, mas vivo. Seu Joaquim, começou Virgulino. Não fala nada, cortou Joaquim. Você precisa sair daqui, amanhã mesmo, porque eles vão voltar. Pode ter certeza que vão. E da próxima vez não vão deixar nada de pé. Virgulino assentiu. Eu sei, e eu vou. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. O senhor acabou de arriscar a vida da sua família por mim, e eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Não importa o que aconteça, não importa onde eu vá, o senhor sempre vai ter um lugar seguro no meu peito. Sempre. Joaquim colocou a mão no ombro do rapaz. Vai com Deus, Virgulino, e não esquece, homem de palavra nunca morre sozinho, porque a palavra dele vive em quem acreditou nele. Virgulino abraçou o velho com força, e naquele abraço selaram mais uma vez o pacto que já tinha sido feito. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Virgulino partiu.
Levava um alforje com farinha, rapadura e carne seca que Francisca tinha preparado. Levava uma garrafinha de água benta que Joaquim tinha guardado. E levava no peito uma dívida que jamais seria esquecida. Ele sumiu na caatinga como uma sombra, e Joaquim ficou ali, na frente da casa, vendo o horizonte engolir o rapaz que anos depois se tornaria a lenda. Passaram-se 7 anos. 7 anos de silêncio. 7 anos sem notícia. Joaquim Antônio continuou sua vida, plantando, colhendo, criando os filhos, sobrevivendo. Mas ele nunca esqueceu do rapaz que tinha abrigado naquela noite de junho de 1916. E às vezes, quando ouvia falar de um cangaceiro que estava fazendo nome no sertão, um tal de Lampião que desafiava os coronéis e protegia os pobres, ele se perguntava, será? Mas nunca teve coragem de perguntar, porque no sertão, fazer perguntas demais pode ser perigoso. Até que, numa noite de agosto de 1923, a resposta veio até ele. Joaquim estava sentado na varanda, como sempre, fumando seu cigarro de palha. As crianças já eram quase adultas agora. A mais velha, com 17 anos, já estava namorando o filho do vizinho. A do meio ajudava a mãe com a roça. E a mais nova, com 12 anos, sonhava em aprender a ler. A vida tinha seguido, dura, mas seguido, até que ele ouviu os passos. Desta vez, não era um homem só, eram vários, uns 15, talvez 20. Joaquim se levantou tenso. Francisca apareceu na porta, já com o medo no rosto. Mas então, da escuridão, surgiu um homem, alto agora, forte, com roupas de couro, chapéu adornado com moedas de prata, rifle atravessado nas costas e um olhar que ainda brilhava como brasa. Virgulino Ferreira, ou melhor, Lampião. Joaquim reconheceu na hora, mesmo com os anos passados, mesmo com o corpo diferente, mais largo, mais marcado pelas batalhas. Aquele olhar era o mesmo. Lampião parou na frente da varanda e tirou o chapéu. Boa noite, seu Joaquim, disse ele com respeito profundo na voz. Joaquim ficou sem palavras. Só conseguiu dizer, Virgulino. Lampião, agora, corrigiu o cangaceiro, com um meio sorriso. Mas pro senhor pode ser Virgulino mesmo. Joaquim desceu da varanda devagar. Os dois homens ficaram frente a frente. E então, Lampião abriu os braços e abraçou o velho com força. Eu vim pagar minha dívida, seu Joaquim. Joaquim sentiu os olhos arderem, não de tristeza, de alívio, de gratidão por ter sido lembrado. Você não me deve nada, rapaz. Devo sim, devo tudo. O senhor me salvou quando eu era nada. Quando eu era só um cabra ferido e sem rumo, e eu prometi que nunca ia esquecer. Então eu voltei. Lampião virou pro bando dele, fez um sinal, e 3 homens trouxeram sacos, sacos pesados. Aqui tem farinha, rapadura, carne seca, sal, café, tudo que o senhor e sua família precisam pro ano inteiro. E mais isso aqui. Ele entregou a Joaquim um embrulho de pano. Quando o velho abriu, viu moedas de ouro. Muitas moedas. Lampião, eu não posso aceitar isso. Pode sim, e vai aceitar, porque é meu. E eu tô dando pro senhor. Sem cobrança, sem dívida. Só gratidão. Joaquim olhou para as moedas. Depois olhou pro rapaz que ele tinha salvado. E sentiu, no fundo do peito, que aquele momento valia cada segundo de medo, cada noite sem dormir, cada risco que tinha corrido. E você que está assistindo até aqui, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Porque essa história está chegando no final, mas a memória desses homens precisa continuar viva. Então curte, compartilha, comenta o que você achou e se inscreve, porque sem você, essas histórias morrem no esquecimento. Lampião ficou ali aquela noite inteira. Contou para Joaquim e para a família tudo o que tinha acontecido nesses 7 anos. Como ele tinha se juntado com outros homens. Como tinha formado o bando. Como tinha enfrentado os jagunços dos coronéis. E como tinha virado a lenda que o sertão inteiro conhecia. E contou também como nunca tinha esquecido daquele abrigo. Daquela porta aberta na noite mais escura da vida dele. Seu Joaquim, disse Lampião, antes de partir. De hoje em diante, o senhor e sua família estão sob minha proteção. Se alguém mexer com o senhor, está mexendo comigo. Se alguém tentar fazer mal para o senhor, vai ter que passar por cima de mim e de todo o meu bando. O senhor entendeu? Joaquim assentiu, emocionado.
Eu entendi, Virgulino. E tem mais uma coisa. Eu sei que o coronel Saturnino ainda manda nessa região, mas isso vai mudar. Eu prometo pro senhor. Ele vai pagar por tudo que fez, pelo seu irmão, pelo meu pai, por todas as famílias que ele destruiu. Vai chegar o dia, e chegou. 3 anos depois, em 1926, Lampião invadiu uma das fazendas de José Saturnino. Não matou o coronel. Dizem que ele estava viajando naquele dia, mas queimou a Casa Grande. Libertou os trabalhadores que viviam em regime de escravidão disfarçada e deixou um recado que correu o sertão inteiro. Quem planta injustiça, colhe chumbo. Quem oprime o pobre, responde a Lampião. A partir daquele dia, o nome de José Saturnino perdeu o poder. Os jagunços dele começaram a desertar. O povo começou a perder o medo. E o coronel, antes temido, virou só mais um velho ranzinza e odiado. Joaquim Antônio nunca mais foi incomodado. Viveu até os 70 e poucos anos. Viu os filhos crescerem, viu os netos nascerem, e toda vez que alguém perguntava como ele tinha conseguido sobreviver naquele sertão brutal, sem ser esmagado pelos poderosos, ele dava um sorriso e dizia: "Eu tive o melhor protetor que alguém poderia ter, um homem de palavra." Quando Joaquim morreu, em 1935, Lampião mandou flores para a sepultura. E contam que ele disse para os homens do bando: "Esse homem valeu mais que 1000 coronéis, porque ele me ensinou que honra não é coisa de rico, é coisa de quem tem peito." 3 anos depois, em 1938, Lampião foi morto numa emboscada em Angicos. A cabeça dele foi decepada e exposta como troféu. Mas a lenda continuou viva. E até hoje, no sertão, quando alguém fala de lealdade, de honra, de um pacto que não se quebra nem com a morte, sempre tem um velho que conta: Lampião teve muitos coiteiros, muitos, mas o primeiro foi o mais importante, porque foi o que acreditou nele quando ele não era nada. Foi o que arriscou tudo quando ninguém arriscaria. E foi o que plantou no peito do rei do cangaço a semente da gratidão. Joaquim Antônio da Silva nunca virou nome em livro de história. Nunca teve estátua, nunca foi homenageado em praça pública, mas ele tem algo muito mais valioso. Ele tem lugar na memória do sertão, na memória dos que sabem que num tempo em que a justiça falhava e só restava a lei do coração, foram homens como ele que mantiveram viva a honra. Porque no sertão, a justiça não chegava de carruagem, chegava a cavalo. E às vezes chegava porque um homem, numa noite escura, decidiu abrir a porta quando todos fecharam. Será que hoje, em um mundo de leis e processos, a justiça se esqueceu de ser justa? Será que ainda existem homens como Joaquim, dispostos a arriscar tudo por uma palavra? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E não esquece, curte, compartilha e se inscreve no canal, porque essas histórias precisam ser passadas adiante, precisam ser lembradas, precisam ser contadas para os nossos filhos e netos, para que eles saibam que num tempo que parecia perdido, a honra ainda valia mais que a vida. Dizem por aí, nos cantos mais antigos do sertão, que na noite em que Lampião morreu, uma luz estranha apareceu na casa onde Joaquim tinha morado. Uma luz suave, que não era fogo, não era lamparina. Era só luz, e que essa luz permaneceu ali a noite inteira, como se fosse uma despedida. Como se o espírito do rei do cangaço tivesse voltado para agradecer, uma última vez, ao homem que tinha aberto a porta. Verdade? Mentira? Lenda? No sertão, essas 3 coisas sempre andaram juntas, e talvez seja por isso que as histórias sobrevivem. Porque elas não precisam de papel, de tinta, de comprovação. Elas vivem na boca do povo, vivem nas rodas de conversa ao pé da fogueira, vivem na memória de quem sabe que, por trás de cada lenda, tem um pouco de verdade. E por trás de cada verdade, tem muita coragem. Joaquim Antônio não sabia, naquela noite de junho de 1916, que estava abrindo a porta para o futuro rei do cangaço. Ele só sabia que um homem tinha pedido ajuda em nome de Deus e que ele, como cristão, como pai, como sertanejo de honra, não podia negar. Mas o destino é curioso, porque às vezes um gesto simples
Abrir uma porta, dar um copo d'água, oferecer um abrigo, pode mudar tudo. Pode salvar uma vida, pode criar uma lealdade, pode selar um pacto que atravessa gerações. E foi isso que aconteceu. Joaquim deu abrigo a Virgulino. Virgulino virou Lampião. E Lampião nunca esqueceu do primeiro homem que acreditou nele. Porque no sertão a memória é longa. O sertão não esquece quem ajudou. E não esquece quem traiu. Então fica aqui a lição, para você que assistiu até o fim. A honra não se compra, a lealdade não se vende. E um homem de palavra, mesmo sem ouro, sem terra, sem poder, vale mais que qualquer coronel. Porque no final das contas, o que sobra? O ouro some, a terra fica. Mas a palavra vira lenda, e a lenda vira eterna. Joaquim Antônio da Silva foi o primeiro anjo da guarda de Lampião. E por isso ele é parte da história mais fascinante que o sertão brasileiro já viu. Agora me diz, você gostou dessa história? Você vai passar ela adiante? Então deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha com aquele amigo que, assim como você, sente falta de um tempo onde a palavra de um homem valia tudo. Comenta aqui embaixo, você teria aberto aquela porta? Até o próximo caos, meu povo. E lembra, o sertão não esquece.